O Vasco não consegue aproveitar uma oportunidade, porque mesmo o Dorival tendo feito um bom plano de jogo, era uma grande chance para o Vasco voltar a vencer em São Januário, não vence desde maio contra o Fortaleza. Era uma oportunidade de tentar trazer o torcedor de volta, mostrar que o jogo contra o Juventude foi um tropeço ali por jogar fora de casa, mas não. O que o Vasco mostrou foi que a goleada em cima do Santos foi ali um aleatório na temporada, como acontece e já aconteceu no Vasco nos últimos anos, quando dá um mínimo de esperança para o torcedor, consegue apagar instantaneamente. Uma semana. Não, então, a impressão que deixou contra o Santos já foi pulverizada. Porque teve jogo com o Juventude. Exato. Não é nem você fala que dura uma semana a alegria, durou 2 dias, 3 dias. Então, mas assim, o jogo contra o Juventude, o Vasco jogou muito mal, né? Mas ainda tinha esperança de, por exemplo, São Januário, lotado e tal. A gente acabou de golear o Santos, vamos repetir a atuação, até pela escalação inicial. Pela escalação inicial, o torcedor ali empolgado, né? Virou, vamos repetir o que a gente fez contra o Santos. Então é hoje, São Januário. Eu conheço ali a galera, né? O pessoal fica feliz, né? Já entra feliz no estádio, ali nos arredores. Esquenta, domingo à tarde. Domingo à tarde, horário tranquilo. Delícia. Então aí você vai jogar contra o Corinthians. Aí quando sai a escalação do Vasco e do Corinthians. Outra coisa, confronto direto ali na parte de baixo. Exato, e aí falando com todo o respeito do mundo, mas ali, por exemplo, o Corinthians estava com o Ranielli, o Charles, que também o torcedor do Corinthians não morre de amores, o Breno Bidon um pouco mais à frente e o Maicon eram 4 volantes. E aí o Guinegão e o Kaique, 2 moleques. Isso. Porque Thales Magno e o Romero, eles estavam disponíveis para o jogo. Mas o Dorival preferiu colocar os 2 moleques. E nem assim o Vasco conseguiu a vitória. Então, assim, pro torcedor que foi lá empolgado para São Januário, é constrangedor. É constrangedor. É, claro que é. Porque, assim, o Corinthians claramente, tranquilamente, o Dorival estava pensando na Copa do Brasil. E tinha que pensar mesmo. Exato, exatamente. Quer dizer, não que o Corinthians estivesse numa situação de não, mas a possibilidade de título... Né? O Corinthians não está confortável no Campeonato Brasileiro. Poxa, se ele perde esse jogo, a situação ia ficar complicada. Só falar um bastidor, ali a gente trabalhou ontem, né? Mesmo trio, e a gente estava aqui na redação, e antes eu falando ali com os corintianos, nem os próprios corintianos, cara. Sem sacanagem. Nem falam assim, e aí, vitória hoje em cima do Vascão? Acho que, empatar lá fora de casa, né? O time tá desfalcado. Com essa vitória. O time tá desfalcado, o Dorival poupou alguns jogadores, sabe? Até os próprios corintianos entendendo. E o próprio Dorival estava muito pressionado. Foi constrangedor a maneira como um torcedor foi cobrado ali no hotel do Corinthians ontem. Sim. Aí tem a família Dias entregando cargo lá no Paraguai. Verdade, teve isso. Então, assim, pro Dorival, e não era justo ele ser cobrado como foi, eu não acho, pelo menos. O Vasco, se tivesse vencido, passaria o Corinthians na classificação com uma vitória a mais. Então, dava a dimensão também de que pro Corinthians era um jogo importante, apesar de o foco no seu brasileiro. Mas eu vejo que nessa balança, o Vasco fez um trabalho coletivo, isso sim foi constrangedor. O trabalho defensivo, então, o Ryan fez até um bom jogo, bola no travessão, marcou gol, mas sem a bola é algo inexplicável do Vasco, o comportamento coletivo do time, porque o Corinthians, o Dorival, apesar da escalação ali mexida, não fez nenhuma grande revolução. As movimentações, as viradas de jogo, tudo muito simples e pegava o Vasco totalmente desprevenido. O Vasco, defensivamente, tem sofrido, são 29 gols no Campeonato Brasileiro, uma das 4 piores defesas. Como mandante, não tem nem mais a força de São Januário, porque não consegue vencer em casa, também é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então, resta ao torcedor do Vasco muito pouco a se apegar. A realidade, né, o choque de realidade depois da goleada do Santos, é que o Vasco, novamente, tem um time para lutar contra o rebaixamento. E, tem a Copa do Brasil, pode chegar novamente numa semifinal, mas enquanto o Vasco não conseguir respiro, tranquilidade no Brasileiro, não vai conseguir se mobilizar em Copa do Brasil. Então tem de novamente virar essa chave e o Vasco aprender com os erros do passado. Agora já vai de novo entrar é o trabalho do Diniz e não engata, o desempenho do Diniz em outros clubes. O Diniz, todo mundo conhece, todo mundo sabe as ideias, e o Pedrinho, quando contratou, falou, estou contratando porque confio nas ideias do Diniz. Nesse momento, a diretoria tem de trabalhar para ajudar o treinador, porque se não ajudar, o Diniz pode fazer a mágica que for, que não vai conseguir livrar o Vasco dessa situação. As ideias do Diniz, elas são primeiro, elas são compatíveis com o elenco do Vasco e elas são as ideais para um time que está nessa situação que o Vasco está?
Porque a gente não adianta ir para a entrevista coletiva e perguntar para o Diniz se ele vai mudar a ideia dele de jogo, porque ele não vai. Não vai. Certo? E quando você contrata o Diniz, ou quando você contrata qualquer técnico, você sabe quem você está contratando. Tem técnico que gosta, né? Que até prefere se adaptar. Não é o caso do Diniz. Isso é o ideal para o Vasco? Não, mas não tem escolha. Tá muito claro, desde a chegada dele, que não. Mas a partir do momento em que o Pedrinho contrata, ele precisava fazer uma reformulação de elenco para ajudar o treinador a casar as ideias. Com que dinheiro? Como assim vai ter reformulação de elenco? Mas o ponto, Jailson, é que quando o Vasco conseguiu ter o seu melhor momento nos últimos anos, chegando à semifinal da Copa do Brasil, foi com o Rafael Paiva, que fez uma leitura correta, entendeu as limitações do elenco e falou: é um jogo reativo e o Vasco vai ser competitivo em campo. Não tinha ideias muito elaboradas ali. E aí depois o Vasco dispensa o Paiva, contrata o Carille, que também é adepto desse jogo mais conservador. O Carille não dá certo, e aí vai para outro extremo, com o Diniz. E se você não muda a característica do elenco, e aí não precisa derramar dinheiro, precisa ser inventivo no mercado e buscar características que vão ajudar o treinador a fazer esse trabalho. Se a diretoria não fizer, aí é ficar dando murro em ponta de faca, porque a gente sabe que o Diniz, independentemente da característica do elenco, vai tentar propor esse jogo. E a diretoria do Vasco, ao topar fazer isso, também topou um risco grande, sabendo que a luta do Vasco é contra rebaixamento e não tem grandes pretensões, sobretudo pretensões de título para essa temporada. Ele não gostou, né, Jailson, quando foi perguntado aquele recorte recente, é muito desfavorável a ele. Pontos corridos está complicado para ele. Desde o ano passado para cá, 34 jogos, só 6 vitórias, contando as passagens pelo Fluminense. Aí no Fluminense ele sai e chega o Mano Menezes justamente para arrumar e salva o Fluminense. Sim. No Cruzeiro ele focou ali na Copa Sul-Americana e foi finalista da competição, apesar de pouco ter conseguido competir a final contra o Racing. Não competiu. Não competiu, né? E no Vasco também o desempenho é ruim, né? Sabe o que me preocupa, então? É esse o ponto que eu ia chegar. O que me preocupou ontem, a gente estava vendo a coletiva do Diniz, foi quando questionado, ele falou sobre desempenho e resultado. Que ele fica satisfeito com um bom desempenho, mesmo que o resultado não venha. A situação do Vasco não é essa. O Vasco precisa de resultado. Porque o Vasco tá brigando para não cair. Essa é a realidade. E nem o desempenho tem chance. Então, assim, se você fala assim, poxa, o time tá jogando bem, o time tem as suas virtudes, mas é uma bola que falta, não é isso, né? Então, a zaga do Vasco já era questionada. Aí, dos 3 zagueiros, né, que tinha o João Vitor foi vendido, o outro zagueiro também foi vendido. Foram 2 vendidos agora. Luiz Gustavo, garoto, foi vendido também. E aí o Vasco tinha toda aquela questão que a gente falava em relação à saída de bola justamente por conta do Diniz. E quando o Pedrinho contrata o Diniz, a gente falava aqui, né, o estilo do elenco, e aí o Breiler falou muito bem, o estilo do elenco não é compatível com o estilo de jogo do Fernando Diniz, e ele vai ali moldar os jogadores para tentar. E aí ele foi começando, eu lembro que ele foi começando a testar, baixando muito Coutinho, para justamente melhorar o Tietê, sendo a válvula ali de escape do Vasco nesse sentido de saída de bola, só que ele foi perdendo o jogador, aí perde zagueiro, aí já vai improvisar o Hugo Moura para a zaga. O Tietê agora se machucou também, tem que ver a gravidade da lesão. Contra o Juventude, Felipe Coutinho, ainda no primeiro tempo, baixando para fazer, quase do lado dos zagueiros para fazer a saída de bola. Nuno Moreira, ontem contra o Vasco, termina o jogo, né, basicamente de segundo volante. E aí agora tem toda essa questão do ataque do Vasco com o Verratti. Sabe um momento que, sem o Verratti, né, com o Verratti, que aí quando o Verratti está em campo tem que ficar cruzando a bola para a área, se o Verratti não está em campo, o time consegue trabalhar um pouco mais as jogadas, mas assim, defensivamente o time do Vasco é muito frágil, cara. Porque ano passado ainda tinha o Leonardo Jardim, que estava numa fase espetacular e conseguia pegar tudo. É verdade. Agarrava tudo e o Verratti chutava de qualquer jeito era gol. E agora o Léo Jardim, enfim, nada contra, mas ele não tá mais esse espetáculo todo. Ele voltou a um nível normal dele. Isso é verdade. E aí alguns chutes entram e é gol. Então, assim, a defesa do Vasco está muito frágil. Muito, muito frágil. O Fernando Diniz precisa para ontem, como eu falei ontem, né? Precisa para ontem, mas como a gente falou no programa ontem também, a gente já está em setembro. Precisava para antes de ontem. A gente já está em setembro. Já é reta final do ano, já é reta final do campeonato. Então, assim, precisa ajustar realmente de forma emergencial, senão a realidade vai ser a briga. E agora temos muitas atualizações para todos vocês sobre reforços. O Vasco mais cedo atualizou, né, de maneira oficial nas suas redes sociais
o anúncio da contratação de Robert Renan. Agora a corrida é para ser regularizada o mais rápido possível, porque o prazo máximo para a regularização na Copa do Brasil é até amanhã. Se o Vasco não regularizar Matheus França, que eu vou estar passando para vocês o que está acontecendo, e Robert Renan, até amanhã o Vasco não terá como utilizar os jogadores nesta competição, pelo menos nesta fase, né? Independentemente ali do que aconteça, né? Do Vasco ganhar o jogo, empatar o jogo, não importa. Mas no jogo da volta não vai ter esses jogadores se não regularizar até amanhã. Vamos lá agora sobre notícias do mercado da bola. O Vene Casagrande trouxe uma atualização muito importante envolvendo o Nathan Silva. Vamos lá. Conversei com o dirigente do Pumas e consegui os detalhes da proposta do Vasco por Nathan Silva. O valor é de 5 milhões de dólares, que equivale hoje a 27 milhões de reais. A forma de pagamento seria em 3 parcelas, a primeira sendo à vista, na hora. Também tem aqui que o Pumas é dono de 70% do zagueiro, 20% é do Atlético Mineiro e 10% é do atleta. Ou seja, o Galo receberia, em caso de uma venda, 5,4 milhões de reais, e a diretoria do Pumas vai se reunir nas próximas horas para decidir se aceita ou não a oferta do Vasco da Gama. Para o jogador, a informação que chega é de 3 anos de contrato. Cara, eu não sou muito fã do Nathan Silva, não. Acho jogador meio limitado. Não sei como é que ele tá, se ele conseguiu evoluir bastante no futebol mexicano, mas no Atlético Mineiro eu achava bem limitado. Mas, guardadas as proporções hoje do Vasco, que tem o Hugo Moura como volante e que atua na zaga, né? Eu acho que é um cara que vai chegar e vai conseguir ser titular. Por mais que não seja aquele zagueiro, né? Mas eu acho que ele consegue ser titular, assim, da equipe do Vasco da Gama. É um cara que chega bem credenciado. Ele falhou no Atlético Mineiro em alguns lances capitais, mas, no geral, tem mais elogios do que críticas ao Nathan Silva, que é irmão do Werley, que passou, inclusive, pela equipe do Vasco da Gama. Sobre o Matheus França, tá fechado. Empréstimo até junho de 2026. É a informação que chega. É um jogador que chega para o empréstimo. O Vasco vai pagar 70% do salário e vai estar chegando de manhã no Rio de Janeiro. Né? Hoje é 25, no dia 26 de manhã vai estar chegando o atacante, meio atacante, na verdade, Matheus França. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!